Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, eu começo falando de economia. A inflação do aluguel mantém a trajetória de queda e os contratos que vencem agora em agosto não vão ter aumento. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM está no menor patamar em 33 anos. Os contratos de aluguel atrelados ao Índice Geral de Preços Mercado, com vencimento no mês de agosto, não vão ter alta neste ano. Isso porque, em julho, mais uma vez o indicador seguiu negativo pelo quarto mês seguido. Somente no mês de julho, a inflação do aluguel recuou 0,72%. O resultado representou uma desaceleração na queda em comparação com o índice negativo, apurado em junho. O índice acumula taxa negativa de 5,15% no ano. E no mesmo mês do ano passado, o índice havia subido 0,21% e acumulava alta de 10,08% em 12 meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o indicador responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil acumula queda de 7,72% nos últimos 12 meses, finalizados em julho. Esse é o menor patamar da história do índice, apurado desde maio de 1990. O percentual conferido em julho normalmente é repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas como o indicador ficou negativo, a maior parte dos contratos deve manter o valor pago atualmente. A sequência de 4 baixas seguidas no IGPM acumulado não acontecia na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou negativa por 10 meses. E o Brasil abriu 157 mil vagas de trabalho com carteira assinada em junho. O número divulgado nesta quinta-feira foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e é baseado no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No semestre equivalente de janeiro a junho, o saldo representa pouco mais de 1 milhão de empregos oferecidos. No mês, os 5 grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos em serviços, agropecuária, construção, comércio e indústria, principalmente na indústria de transformação. Já por região, o Sudeste está no topo, seguido por Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.015,04 e o perfil dos trabalhadores foi maior para as mulheres, com 55 mil contratações. E eu mudo de assunto agora para falar que o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado e perdeu os direitos políticos por 12 anos. Ele e outros 6 réus foram investigados em um esquema de pagamento de propina em contrato da educação. Ainda cabe recurso. O juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Daniel Eduardo Branco Carnacchione, condenou o ex-governador José Roberto Arruda ao pagamento de uma multa de R$10 milhões, em valores atualizados por improbidade administrativa. A sentença foi expedida em uma das ações judiciais decorrentes da Operação Caixa de Pandora, que levou Arruda à prisão e revelou o maior esquema de corrupção da capital do país. Arruda e outros 6 réus foram condenados por um esquema de pagamento de propina de pelo menos R$1,5 milhão em 2009, envolvendo contratos de informática da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a empresa Infoeducacional. Ainda cabe recurso contra a sentença. O ex-governador do Distrito Federal deve pagar em reparação de dano o total de R$9 milhões já corrigidos. E cada um dos condenados deve arcar com R$1.200.000. Se a sentença for mantida, a soma da reparação do dano e da multa aplicada a Arruda deve superar os R$10 milhões. A sentença condena Arruda à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 12 anos. O ex-governador já havia recebido essa sanção em outro processo da Caixa de Pandora, que o impediu de concorrer nas eleições de 2022. O juiz também proibiu Arruda de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais pelo período de 10 anos. Olha só, as boias que foram colocadas pelo estado do Texas, no Rio Bravo, que fica na fronteira com o México, isso para deter a passagem de imigrantes, foram declaradas ilegais
pelo embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar. As boias são usadas para deter a passagem de imigrantes na região. O que o governador do Texas fez é ilegal e nós não concordamos. Estamos em acordo. O governador republicano Greg Abbott ordenou no início de julho a instalação de uma corrente de boias no rio fronteiriço, chamado de Grande pelos americanos. Ele também mandou colocar barreiras de arame farpado na margem em uma área por onde passam imigrantes provenientes do México. Em entrevista coletiva, o embaixador lembrou que, na segunda-feira, o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil pública para impedir a instalação de barreiras adicionais e a remoção das existentes. Se me parece que o que está fazendo Texas é ilegal. Creio que o que o Texas está fazendo é ilegal, mas também uma forma de tornar o fenômeno da migração uma questão política e não um fenômeno humanitário e econômico. Um fenômeno de política e não um fenômeno humanitário, econômico. Salazar destacou que, mais do que colocar barreiras contra a migração, é preciso atacar suas causas e construir uma política que permita um fluxo legal, seguro e ordenado de pessoas. Na terça-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que as boias eram uma provocação e que violavam a soberania do México. E uma vacina contra o câncer de pele mais letal entrou na terceira e última fase de testes. O tratamento conjunto que está sendo desenvolvido reduziu o risco de recorrência ou até morte pela doença em 44% em pacientes com melanoma. Segundo as farmacêuticas Moderna e MSD, o tratamento inclui uma nova vacina e um medicamento já utilizado contra a doença. Serão recrutadas aproximadamente 1.089 pessoas maiores de 18 anos em cerca de 25 países para os testes. As primeiras inscrições já começaram na Austrália. A pesquisa deve levar mais de um ano para ser concluída. A vacina experimental utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma usada em alguns imunizantes contra a Covid, e será individualizada, produzida com base na sequência genética do tumor de cada paciente. A ideia de associar com a imunoterapia é estimular o sistema imunológico a atacar os tumores. Dados de um estudo intermediário em 157 pacientes indicaram que a combinação da vacina com a imunoterapia Keytruda reduziu o risco de recorrência ou morte em 44% em pacientes com melanoma, quando comparado com a utilização apenas de Keytruda. A Moderna e a MSD informaram que planejam expandir o programa para outros tipos de câncer, incluindo de pulmão. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Isso porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Parisi e mais notícias para você. Até mais.